Você sabia que quase 20% da população mundial apresenta uma doença neurológica que causa muito dor de cabeça? Pois é, a enxaqueca é algo muito frequente na vida de homens e mulheres e pode vir acompanhada com problemas de sensibilidade de som, luz e movimento. Por isso, nessa edição do Sertão Saudável, nós preparamos um programa especial para você entender o que é e como tratar melhor as crises de enxaqueca. A enxaqueca. A enxaqueca é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Então, aqui no Brasil, ela também recebe o nome de migrânia, né? E os estudos têm mostrado, os dados estatísticos têm mostrado que é uma doença que afeta cerca de 15% das mulheres e 5% dos homens em todo o mundo. Então, essa doença acomete principalmente adolescentes e adultos jovens e pode trazer consequências desagradáveis para a pessoa que sofre dessa doença, né? Então ela afeta o bem-estar, afeta a qualidade de vida e muitas vezes pode se tornar uma doença incapacitante, né? Então as dores de cabeça elas são muito intensas, são intermitentes, são latejantes, né? Então a pessoa que sofre de enxaqueca, ela pode ter a sua qualidade de vida diminuída e aí reduzir a sua força de trabalho, né, as atividades de lazer, de bem-estar, tudo isso em consequência, em decorrência do desenvolvimento dessa doença. Quais são as principais causas da enxaqueca? O conhecimento da causa da enxaqueca é muito importante porque representa o primeiro passo para se determinar a melhor forma de tratamento. Então, antigamente existia a ideia, a hipótese de que a enxaqueca poderia ser causada por um problema psicológico, né? Então hoje já se sabe que não envolve esses fatores psicológicos, que a enxaqueca não depende do estado emocional do paciente. Acreditava-se também numa base vascular, né, que a dilatação exagerada dos vasos na cabeça, né, no cérebro, ela poderia levar a essas dores de cabeça intensas, mas hoje o que se sabe é que a enxaqueca tem muito mais uma causa neurológica do que uma causa vascular ou psicológica. Então, são substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, essas substâncias atuam no sistema nervoso central, provocando uma dilatação desses vasos e, consequentemente, produzindo as dores de cabeça que muitas vezes são insuportáveis para determinadas pessoas. Existem evidências também de uma base genética, né, para a transmissão dessa doença. Então, os dados epidemiológicos têm mostrado que pais, né, que sofrem de enxaqueca, né, os seus filhos podem sofrer também de enxaqueca. Então, se o pai ou a mãe tem enxaqueca, né, existe uma possibilidade maior dos filhos terem, né, do que filhos de pais que não sofrem com enxaqueca. Quais os principais sintomas da enxaqueca? Durante as crises de enxaqueca, o mal-estar é muito grande para o paciente. Então, o paciente que está em crise, normalmente ele tem náuseas, vômitos, dores de cabeça que são intensas, intermitentes e latejantes, né? Então, tem um desconforto muito grande. Outra coisa que é muito comum quando o paciente está na crise é ele desenvolver uma aversão, por exemplo, a sons, a odores, a luz, né? Então, normalmente o paciente ele procura se isolar, né? Ficar num quarto escuro, não conversar com as pessoas, né? Porque ele não se sente incomodado com o barulho, com o cheiro, com a luz. Algumas vezes também o paciente pode apresentar a visão embaçada, né? Apresentar flashes, ver bolas de luz, por exemplo, né? E em casos mais raros, né, e em casos mais graves, até perder a percepção daquilo que está ao seu redor, né? Perder a percepção de reconhecer pessoas que são conhecidas, que são do seu convívio, né? A perda da percepção de reconhecer o próprio corpo ou até mesmo de reconhecer objetos grandes ou objetos pequenos que estejam em sua volta. Como é feito o diagnóstico da enxaqueca? Bom, o diagnóstico da enxaqueca ele é basicamente um diagnóstico clínico, né? Então, o clínico geral, o neurologista, né, que é o melhor médico que pode orientar nesse diagnóstico e até no tratamento da enxaqueca, ele vai fazer algumas perguntas, né, levando em consideração o histórico do paciente. Então, como nós comentamos, né, se existem
pais que são portadores de enxaqueca, os filhos podem herdar essa doença, né? Porque existe um componente genético que é muito importante, né? E outros fatores devem ser levados também em consideração, como por exemplo o uso de medicamentos, né? Principalmente de vasodilatadores, né? A frequência com que essas dores de cabeça acontecem, né? Então, se a pessoa tem dores de cabeça intensas, né, que duram mais de 72 horas, isso já é um indicativo de que a pessoa pode estar sofrendo de crise de enxaqueca, né? Se essas dores de cabeça impedem a pessoa de desenvolver algumas atividades, como por exemplo caminhar, subir uma escada, realizar algum esforço físico, né, também é mais um indício de que a pessoa pode ser portador da enxaqueca. Então, são alguns fatores que devem ser levados em consideração pelo médico para se diagnosticar a enxaqueca. Como é feito o tratamento da enxaqueca? O tratamento da enxaqueca é feito seguindo 3 etapas. Então, numa primeira etapa é feito um tratamento medicamentoso, que tem o objetivo de cessar as crises de enxaqueca que o paciente tem. Numa segunda etapa, é utilizado um tratamento também medicamentoso, né, onde o medicamento que vai ser administrado tem o objetivo de diminuir as crises que o paciente tem, né, e, consequentemente, trazer um maior conforto, uma maior qualidade de vida para esse paciente. E numa terceira etapa, né, sugere-se que o paciente adquira hábitos de vida saudáveis. Então, ele tem que dormir cedo, tem que dormir bem, pelo menos 8 horas por dia, dormir no ambiente confortável, sem som, né, sem luz, sem barulho. Então, são medidas que são muito importantes para essa terceira etapa do tratamento. Quais os principais medicamentos utilizados no tratamento da enxaqueca? Hoje em dia existem vários medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento da enxaqueca. Então, embora não se saiba muitas vezes qual o mecanismo de ação pelos quais esses medicamentos atuam, mas se sabe que eles podem ajudar a reduzir essas crises e até mesmo tratar de maneira satisfatória a doença. Então, uma coisa que nós sempre recomendamos é que os pacientes que sofrem de enxaqueca, né, eles evitem o uso exagerado de analgésicos, né, porque esses analgésicos eles podem trazer consequências para o nosso organismo, como problemas sanguíneos, problemas hepáticos, né, e outros efeitos colaterais, dependendo do tipo de medicamento que a pessoa toma. Então, hoje em dia já se sabe que uma das principais causas da enxaqueca é uma substância que é produzida pelo nosso organismo, que é conhecida como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, né? Então, esse peptídeo ele vai ser liberado no nosso sistema nervoso central e vai provocar dilatação exagerada dos vasos sanguíneos. Então, medicamentos como o sumatriptan, o naratriptan, eles vão antagonizar as ações desse peptídeo, aliviando as crises de enxaqueca. Existe alguma terapia alternativa para o tratamento da enxaqueca? Bem, como nós comentamos anteriormente, né, o tratamento da enxaqueca ele pode envolver uma parte medicamentosa, né, com o uso de medicamentos, bem como uma parte não medicamentosa, né, onde não há necessidade de se usar medicamentos, né? Então, como não existe cura para as dores de cabeça intensas, né, que são características da enxaqueca, né, pode-se utilizar ou não medicamentos, né? A respeito das terapias alternativas ou das terapias complementares, né, algumas terapias podem ajudar a aliviar esses sintomas, né, ou até mesmo a complementar o tratamento médico convencional à base de medicamentos. Então, por exemplo, o uso de alguns chás, de algumas plantas medicinais, como a camomila, a alfazema, o maracujá, a valeriana, né, que são plantas que têm um efeito calmante, um efeito sedativo e pode ajudar a aliviar essas crises, né? Nós temos outras terapias, como por exemplo o reiki, a acupuntura, que vários estudos têm mostrado que a acupuntura pode aliviar, né, os sintomas da enxaqueca, né, o uso de massagens. Então, são terapias que ajudam a complementar o tratamento médico convencional e os pacientes podem ter vários benefícios utilizando essas terapias. Quer saber como controlar melhor as crises de enxaqueca? É só conferir as dicas do farmacêutico no próximo bloco.
Bom, pessoal, então como nós vimos no programa de hoje, né, a enxaqueca é uma doença que pode trazer um desconforto muito grande para o paciente, né, e muitas vezes pode se tornar uma doença incapacitante, né, incapacitando a pessoa para o trabalho, para o lazer, para o estudo, né. Então, a partir disso, nós vamos dar algumas dicas para que as pessoas que sofrem com essas crises de enxaqueca possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, como nós vimos na primeira parte, a enxaqueca é uma doença do cérebro, né? Então, durante muito tempo, relacionou-se as crises de enxaqueca com outros problemas do nosso organismo, como, por exemplo, problemas no fígado, gastrite, problemas oculares, sinusite, asma e outras doenças. Então, hoje já se sabe que não existe uma relação entre as crises de enxaqueca e esses problemas do resto do corpo, né? Porque a enxaqueca tem uma base, principalmente, uma origem no sistema nervoso central. O uso de alimentos, né? Muitas pessoas associam as crises de enxaqueca com o consumo de alimentos, como, por exemplo, chocolate, queijo, né? A ingestão de vinho, por exemplo. Então, hoje também já se sabe que esses alimentos, eles não são fatores que levam ao desenvolvimento da enxaqueca, né? Embora eles possam ser fatores desencadeantes, né? Então, o próprio cheiro do alimento pode levar à crise, né? E aí, como uma forma de tratamento, esses alimentos eles podem ser retirados para se evitar o aparecimento dessas crises. Outra dica que nós damos é que o paciente que tem a enxaqueca, que sofre com essas crises de enxaqueca, ele tem que dormir as horas de sono adequadas, no mínimo 6 horas de sono por dia, né? E no máximo 8, 9 horas. Lembrando sempre que o lugar onde a pessoa dorme tem que ser um ambiente escuro, né, sem barulho, sem sons, sem luz, né, para que o paciente possa ter uma noite de sono tranquila e ajudar a aliviar esses sintomas. É muito importante também a prática de exercícios físicos regulares, como a caminhada, a natação, o ciclismo, né, que essas práticas elas ajudam a melhorar os sintomas da doença. É muito importante também o uso de terapias alternativas e aí as massagens e a acupuntura, né? Vários estudos têm mostrado que principalmente a acupuntura ajudam a aliviar essas crises e a complementar a terapia convencional utilizando os medicamentos para tratar a enxaqueca. Outra dica importante é que a pessoa deve manter, né, sempre anotações, manter um diário sobre as suas crises de enxaqueca, anotando principalmente aquilo que provoca essas crises. Se é, por exemplo, barulho, né, o som, algum cheiro, algum alimento, né, o próprio cheiro, o próprio consumo do alimento. Então é importante que o paciente faça essas anotações para informar o médico quais são os fatores que estão levando ao aparecimento dessas crises. E a última dica para encerrar o programa de hoje é que, como nós já comentamos, né, o tratamento para enxaqueca ele pode ser feito utilizando medicamentos, né? E aí nós sempre recomendamos que se evitem o uso exagerado desses analgésicos. Então, os analgésicos, como por exemplo o paracetamol, ele pode provocar problemas no fígado. A dipirona, por exemplo, ela pode provocar discrasias sanguíneas, né? Outros analgésicos que também têm um efeito anti-inflamatório pode causar úlcera, pode causar gastrite, pode causar hemorragias no nosso organismo. Então, deve-se evitar o uso exagerado desses analgésicos e seguir o tratamento que foi orientado, que foi prescrito pelo médico.